Muito boa tarde, meu nome é Deise Clementino Souza, esse é o canal Arquivo Morto Brasil, canal criado por mim com o objetivo de expor casos que foram negados e negligenciados pelas autoridades policiais e judiciais brasileiras, e consequentemente falando de um modo geral pelo próprio Estado brasileiro. O primeiro conteúdo desse caso se refere ao meu caso, que está sendo negado, negligenciado até o presente momento, pelo Estado aí brasileiro, na figura de suas autoridades policiais e judiciais. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as novas informações a respeito do caso que eu descobri, descobertas aí que eu acabei aí, fazendo a respeito aqui de algumas pessoas, dos principais acusados, e do modo aí deles praticarem aí os crimes deles aqui, no Brasil. Então, o título desse vídeo está nomeado da seguinte forma: novas informações a respeito do meu caso. Bom, tudo que eu descobri aqui foi por conta própria, não foi polícia que fez esse trabalho, não foi juiz, não foi advogado, não foi ninguém. Esse trabalho investigativo está sendo feito por mim, assim como a coleta de provas, confrontação de dados, datas, acontecimentos, entre outras coisas. Para o vídeo não ficar muito longo, que nem o outro, o outro vídeo anterior foi 2 horas, 2 minutos, de vídeo, mais uns segundos. Esse aqui eu vou fazer de tudo para que ele fique, o mais curto possível e de fácil entendimento. Por conta da tecnologia que eu fui exposta aí, que essas pessoas utilizaram e ainda continuam utilizando contra mim, eu tô com um problema no meu sistema cognitivo e às vezes eu tenho dificuldade, com a minha fala. Eu acabo tendo problema aí na minha dicção e até problema de gagueira. Bom, isso aqui eu já falei lá na parte da tecnologia, que é outro aí, como que eu posso falar? É outra consequência, que as vítimas aí dessas pessoas aí acabam aí sofrendo aí pela exposição aí a essa tecnologia aí que eles usam com os mais diferentes aí objetivos, não só de levar a pessoa a óbito dentro de um curto aí período de tempo, mas também de adoecer as pessoas, deixando elas aí com várias sequelas. Eu sempre menciono aqui a minha avó, como um exemplo disso, que foi vítima deles também, e que está num estado irreversível, pelo menos para os médicos é irreversível, não tem cura, e outras pessoas da minha família fazendo tratamento aí com remédios, pessoas que desenvolveram aí ansiedade, entre outras coisas, pessoas que tentaram suicídio, devido aí à exposição a essas tecnologias nocivas, entre outros danos, não só de ordem financeira, material, mas danos também, na saúde física, das pessoas aí que eles escolhem aí para ser vítimas deles. Então, eu vou começar esse vídeo falando um pouco aqui, do modus operandi aqui dos 3 principais acusados, dos braços direitos, e de todas as pessoas, falando aqui de um modo geral, que tiveram participação nos crimes cometidos contra mim e contra a minha família. Bom, o que eu não sabia era que os 3 principais acusados não se utilizavam, da calúnia contra mim, me difamando, não só no estado do Tocantins, mas para todas as pessoas, que eu era uma prostituta, eles não faziam essa falsa acusação, essa calúnia, difamação apenas por fazer. Eles faziam porque eles iam colocando pessoas estrategicamente, fazendo pedidos
para pessoas de Brasília, né, estrategicamente. Né, eles faziam, Andréia, né, se valia aí de todo um enredo, de toda uma narrativa, utilizando essa calúnia contra mim, juntamente com todas essas pessoas, para falar que eu estava tendo caso com alguns políticos de Brasília. Né, e o que eu acabei descobrindo, né, por conta própria, é que eles foram colocados nessa situação, primeiramente, né, suas esposas, né, eram colocadas aí na situação através desse discurso. O pessoal que presta serviço tecnológico criminoso para essas pessoas, né, que são aqui essas pessoas que eu já falei, que entraram em contato com o caso, né, a primeira equipe foi a Anjo Guardião Investigações, né, que fez um acordo aí milionário com os dois presidentes para não abrir a boca, para ficar calada a respeito de tudo, e que teve participação na trama do meu assassinato. Então, Andréia, né, e seus outros dois sócios, juntamente com os braços direito e as equipes que prestavam serviço tecnológico criminoso, ficavam a cargo de fazer toda uma narrativa, todo um enredo aí, né, se utilizando dessa calúnia contra mim, dizendo que eu era uma garota de programa, né, uma prostituta que oferecia, enfim, sexo virtual, sexo à distância. E aí fazia todo um convencimento lá, né, dessas esposas aí, desses políticos aí de Brasília, e colocavam essas mulheres, entre aspas, vou falar aqui entre aspas, essas damas que não são damas, são vagabundas, sustentadas inclusive por mim. Infelizmente, mesmo eu estando desempregada, infelizmente, eu tenho que sustentar a cada balinha que eu compro, a cada centavo, a cada valor de compra que eu faço aí, mesmo que seja aí me doado aí por alguém, quando eu vou pagar algo ou comprar algo, eu estou de um certo modo, infelizmente, sustentando essas vagabundas, que para mim não são damas coisa nenhuma. Enfim, são parasitas sustentadas pelo povo brasileiro, né? Enfim, para acabar aí dando esse retorno aí, infelizmente, que eu não posso chamar de retorno, mas é o que o povo recebe de volta, né, dessas pessoas aí de Brasília. Enfim, parasitas, vagabundas sustentadas aí pelo Estado brasileiro e pelo povo brasileiro para impetrar perseguição, terrorismo, enfim, todo tipo de injustiça aí para proteger verdadeiros assassinos, ladrões, pedófilos, né, e estelionatários. Bom, para começo de conversa, é isso que eu penso dessas pessoas que entraram aí nessa situação. E aí foi feito todo um enredo pelos principais acusados, colocando não só a ex-primeira-dama na situação, né, que é a esposa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas várias outras de vários políticos aí foram colocadas, né, enfim, por meio desse discurso a meu respeito, a respeito de minha pessoa, que eu era uma prostituta e que eu, enfim, né, oferecia aí sexo à distância. E aí era feita toda uma rede de intriga, né, fora a que já tinha formada aí dentro da Universidade Federal do Norte do Tocantins, né, com as pessoas de dentro e de fora, era formada também aí uma rede de intriga política, né, contra mim. Enfim, sendo que eu nunca tive, como que eu posso falar, proximidade, nem contato com esse povo, com esse pessoal, o povo é o povo brasileiro, com esses parasitas de Brasília, né, que são sustentados aí pelo povo. A minha visão política sempre foi bem clara dentro da universidade, não sei se foi por isso que passaram a me perseguir e a querer me usar como cobaia aí para uma série de tramas diabólicas. Então era assim que acontecia. Eles usavam essa narrativa, né, para as esposas desses políticos, colocavam elas aí na rede de intrigas deles, né, com esses discursos aí, e acabava que os esposos, né, os políticos aí, né, os esposos aí dessas, entre aspas, damas, os parasitas, né, do sexo masculino, acabavam tendo que entrar na situação, porque ao mesmo tempo em que essas pessoas entravam, do momento em que elas entravam,
até, enfim, o último momento lá estava sendo, como que eu posso falar, não forjada, porque não era mentira a participação, mas estava sendo, enfim, elas estavam produzindo provas contra elas mesmas, essas pessoas, e as pessoas que ficavam a cargo do serviço tecnológico aí criminoso era quem ficava a cargo, enfim, de fazer a coleta, de guardar tudo o quanto essas pessoas produziam de provas contra elas mesmas, para depois ser feita uma chantagem, né? Enfim, uma chantagem aí a nível de uma não exposição, de uma não responsabilização, né? E consequências pelos crimes que estavam cometendo, né? E aí essas, entre aspas, esses políticos, entre aspas, parasitas, né? Esses parasitas aí de Brasília, aí tinham que atender o pedido aí desses desgraçados aí de dentro da UFNT, que é Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar e quem mais quisesse exigir algo para eles, né? Então funcionava da seguinte forma, e aí produziam provas contra eles mesmo, o pessoal da tecnologia ficava a cargo, né, de ficar coletando essas provas, de ficar salvando tudo e guardando tudo para usar no momento certo. É assim que funcionava. Enfim, eu não sabia até então que primeiramente era colocada aí as esposas aí, enfim, as esposas parasitas desses políticos parasitas, enfim. Infelizmente. E aí, como eu estou dizendo aqui, vários pedidos eram feitos, né, para as autoridades policiais, vinham essas ordens lá de Brasília. Eu não vou chamar essa pessoa de senhor, né, porque o meu senhor está no céu, né, vinha ordens dessa, entre aspas, autoridade aí, policial máxima aí de Brasília, chamada CID, a pedido de Jair Messias Bolsonaro, e aí a polícia ficava a cargo de dar proteção para essas pessoas e, em contrapartida, ficar promovendo um verdadeiro terrorismo contra mim, não só um terrorismo presencial, mas um terrorismo também tecnológico, inclusive participando junto com a Polícia Federal da forja de provas, né, aí para me incriminar no lugar dessas pessoas. Bom, então é isso. E aí eu já falei aqui, né, a respeito da forja de provas pela Polícia Federal, né, falei que eles fizeram o máximo de pessoas possíveis das 3 principais facções do Brasil se conectarem a esse celular e ao meu computador, né, o notebook que eu estou com ele aqui, né, enfim, para que quando porventura, né, se eu chegasse a tentar sair do Brasil, eu fosse barrada, né, no aeroporto, acusada de associação à organização criminosa, e eu não saísse do Brasil, né, de modo algum, fosse preso ou incriminado, ou enfim, só tivesse uma repercussão negativa, né, e a imagem deles, entre aspas, que é muito idônea, não é? Porque tem 100 anos de sigilo para todos os políticos, né, do Brasil. Devem ser, enfim, muito idôneos todos os políticos, porque tem sigilo de 100 anos que beneficia a todos, para que ninguém nunca saiba, né, para que o povo nunca saiba quais são os crimes que eles cometeram e continuam cometendo, enfim, né, contra o povo e contra a nação. Então é isso. Os planos inicialmente, né, eram esses aí, era feito aí tudo isso aí dessa forma, né, e uma das últimas forjas aí que forjaram provas aí contra mim foi dessa forma, né, eles se aproveitam do momento em que eu me ausento aqui da onde eu estou, dão carta branca pro pessoal da tecnologia que presta serviço tecnológico criminoso, e para algumas autoridades policiais também aí da área da tecnologia, pessoal aí da Polícia Federal, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, entre outras, para entrar e sair aqui da residência onde eu estou, acessar o meu computador, o meu celular, né, e enfim, acabar configurando ou através dele, né, da manipulação aí do acesso direto, né, que eles têm aqui quando eles entram aqui nesses aparelhos, né, mexer como se fosse eu que estivesse mexendo e acabar produzindo provas contra mim mesma, né, contra mim,
para me incriminar no lugar dessas pessoas. É isso que a Polícia Federal do Brasil está fazendo, junto com todas essas outras autoridades policiais que entraram em contato com o meu caso. Bom, acabei de falar, né, da parte aqui que eles entram aqui, né, enfim. Eu vou passar a data exata aqui embaixo da última vez que entraram aqui, que acessaram meus dispositivos, né, com o objetivo, né, de enfim, produzir provas aí para me incriminar no lugar dessas pessoas, me acusando de ter cometido crime cibernético contra elas, violação de intimidade, né, privacidade, entre outras coisas, né. A minha tese, né, é de que os meus vídeos que foram derrubados, né, com ordens lá do judiciário lá de Brasília, foram derrubados por conta aí da forja dessa prova aí, que até agora não chegou documento nenhum até mim, né, falando aí que eu cometi crime, né, cibernético aí. A Polícia Federal até agora não colocou em minhas mãos, né, enfim, essas provas aí que eles têm, segundo eles, de que eu cometi crime cibernético de violação de privacidade e intimidade em relação a essas pessoas. Deve ser porque ela mesma está participando da forja dessas provas, não é Polícia Federal Brasileira. Por isso vocês não vão colocar em minhas mãos, porque vocês estão participando, né, da forja dessas provas, recebendo ordens até hoje, suborno, entre outras coisas, para me incriminar no lugar dessas pessoas. Mas mesmo assim, eu ainda espero, não sei se alguma autoridade internacional vai intervir nesse caso, né, e obrigar vocês aí a divulgarem para o Brasil inteiro e para o mundo quais foram os crimes que vocês cometeram, não só contra mim, contra a minha família, mas contra todas as pessoas, que essas pessoas levaram a óbito, deixaram doente, em tratamento, enfim, todos os crimes que vocês cometeram aí para fazer parte do negócio junto com essas pessoas. Eu ainda tenho esperança, tá, Polícia Federal Brasileira? Então é isso. E aí, em contrapartida, né, tem a questão da corrupção policial, que entra aí a questão do suborno, das ordens aí dos políticos, dos parasitas de Brasília, né, e aí tem toda uma questão aí de corrupção de um modo geral, né, falando. A única coisa que eu recebi até agora foi uma intimação de um juiz do Tocantins, né, e a pessoa que está me acusando aí nessa intimação é a Ayrton Siben, só que diz relação somente ao conteúdo lá do vídeo lá. Enfim, eu não li direito ainda a intimação, mas eu ainda vou pegar essa intimação, vou fazer essa defesa aqui no YouTube, já que o Estado brasileiro, né, me impede que eu tenha um representante legal, que eu me defenda, que eu tenha acesso às provas, e eu me recuso a ter um representante legal, porque, respondendo aqui ao que está na intimação eles pedem que eu constitua um representante legal. A minha resposta já de início, imediata para isso é o seguinte: eu não vou constituir um representante legal, porque da primeira e última vez que eu constituí um representante legal, essa pessoa simplesmente pegou o meu dinheiro e não fez nada a respeito do caso. Por isso eu dispenso qualquer tipo de pessoa que apareça aí querendo me representar, porque eu não sou vagabunda para tirar do meu bolso, para trabalhar feito uma escrava, para pagar um outro vagabundo para não fazer nada e receber suborno de 2 presidentes, de uma polícia vagabunda, sem vergonha, corrupta, assassina e estelionatária, igual vocês que entraram em contato com o meu caso, e receber suborno aí de todas essas pessoas para não fazer nada. Enfim, eu não vou constituir nenhum representante legal por esse motivo e por muitos outros que eu sei aí que, enfim, nos bastidores, atrás das cortinas aí de Brasília, rolam aí, enfim, para que eu seja incriminada, não é, no lugar de vocês. Mas, enfim, eu vou fundamentar a minha defesa eu mesma, vou fazer aqui no YouTube, né, enfim,
E quando eu tiver a oportunidade de ir ao Tocantins, eu vou até o fórum, não sei onde que eu tenho que ir, né? E ver em quanto que tá essa multa diária aí que colocaram em meu nome aí para defender essa pessoa, esse assassino, esse ladrão, esse estelionatário, esse neonazista, esse pedófilo, esse terrorista, esse bruxo necromante chamado Ayrton Siben, que se auto-intitula no oculto para as mulheres, enfim, que entram para o negócio deles, que se auto-intitula e exige que todos o chamem de rei. Eu sou o rei do Brasil. É assim que ele exige ser chamado por todos no oculto aí, para quem acaba entrando aí para esse negócio maldito deles. Então é isso. Vai ser feito um vídeo à parte, enfim, para que eu fundamente aí as minhas razões, os meus motivos e fundamentar a minha defesa confrontando aí a ordem desse, entre aspas, né, juiz que para mim não é um juiz, é mais um parasita sustentado aí não só por mim, mas por todo o povo brasileiro para ferrar com a vida de todo mundo. É isso. Então, dando continuidade aqui, né, eu falei no outro vídeo aqui da questão lá da minha família de Alto Paraíso de Goiás, que teve 3 pessoas que foram prejudicadas lá por essas pessoas, né, a minha tia, esposa do meu tio, a minha prima, né, filha dela, 2 primos meus, né, um primo e uma prima. Enfim, falei aí da questão da ida da Polícia Federal de Araguaína, da equipe que entrou em contato com o caso até lá. Falei aqui que a equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos já estava lá, junto com a Anjo Guardião Investigações, lá a pedido e a mando aí dessas pessoas, né, enfim, para impossibilitar a minha sobrevivência dentro da cidade lá e promover todo tipo de terrorismo contra mim e contra a minha família. Bom, o que mais eu tenho para falar de novas informações a respeito do caso? É a respeito do método que essas pessoas se utilizam para cometer seus crimes. Nos primeiros vídeos eu falo que essas pessoas implantavam esses pontos de escuta, essas tecnologias somente, enfim, em locais estratégicos, objetos pessoais, malas, enfim, eu não sei se cheguei a falar de carros, enfim, objetos pessoais e móveis da casa de um modo em geral, mas preferencialmente cama e travesseiro, né? Foi isso que eu citei. Mas acontece o seguinte, há uma possibilidade dessas pessoas estarem implantando esses dispositivos nos ouvidos das pessoas enquanto elas dormem, enfim, fazendo o seguinte: alguém é pago para adentrar a residência, o momento de ausência aí da pessoa, creio eu. Nesse momento de ausência da pessoa, algo é colocado, enfim, no seu alimento ou na sua bebida. A pessoa acaba entrando em sono profundo, como eles já têm o costume de invadir aí as residências para implantar as minicâmeras, enfim, nas residências que não tem sistema de monitoramento e segurança, né? Nas que tem, eles derrubam. Eu já falei como funciona. A equipe que fica a cargo aí de prestar serviço tecnológico criminoso, enfim, deixa o sinal off, né, até que eles consigam entrar e fazer o que tem que fazer, daí eles saem e o sinal é restabelecido novamente. E aí eu tenho que, para mim, que eles estão, enfim, fazendo isso, né, enfim, eles estão adentrando as residências, né, e colocando aí nos ouvidos das pessoas esse dispositivo, enfim, para que a morte, enfim, os danos, para que a pessoa seja levada a óbito aí, ou tenha danos aí, enfim, mais sérios, sendo levada a óbito em um curto aí período de tempo, enfim, para que a tecnologia nociva que eles usam seja mais eficaz. Eu tenho uma desconfiança aqui comigo que eles estão usando agora no próprio corpo da pessoa ou algo relacionado a chip, né, e a inteligência artificial, conjuntamente com a PF, Polícia Federal do Brasil, né, e todas essas autoridades aí policiais que resolveram,
entrar para o negócio. Então estão fazendo isso aí com o corpo das pessoas, estão fazendo as pessoas de verdadeiras cobaias aí para suas experiências macabras, né? É um verdadeiro terrorismo humano. Bom, e aí a respeito do método é isso que eu tenho para falar. Além das frequências, além dos campos magnéticos, das radiofrequências, das micro-ondas pulsadas, da radioatividade, né, que são transmitidas, né, através desses aparelhos aí de ponto de escuta, né, que causa aí uma série de danos no corpo físico, né, da pessoa, também no sistema neurológico, enfim, causa aí uma série de danos, né. Eles estão agora se utilizando desse outro método, mas isso não quer dizer que eles vão utilizar somente um método, porque eles, enfim, além deles se acharem muito inteligentes, porque se fossem ninguém tinha descoberto, né, enfim, eles usam a questão da desinformação. A desinformação é o seguinte: eles lançam tudo quanto é tipo de informação, enfim, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: para confundir a cabeça das pessoas, para que as pessoas nunca saibam, né, enfim, o que eles estão realmente fazendo do outro lado aí desses aparelhos. Eles se utilizam da questão da informação, jogam várias informações para as vítimas para confundir, enfim, as pessoas a respeito do que eles estão fazendo, de como eles estão fazendo e que resultado eles estão tendo. Mas a minha teoria, independente deles se valerem muito da questão da desinformação, que tanto Lula e Bolsonaro se valem disso, enfim, aí para fazerem aí, suas políticas baixas e sujas aí no Brasil, né? Enfim, Lula aí está à frente aí de uma questão tecnológica e com inteligência artificial. Bolsonaro acusa Lula, enfim, de desinformar o povo brasileiro, mas ele faz a mesma coisa. Não caiam aqui no erro de achar que Bolsonaro fala a verdade para o povo brasileiro. Se Lula se utiliza de desinformação, de tecnologia, enfim, da rede mundial aí de computadores para estar desinformando a nação brasileira com informação falsa, Bolsonaro faz a mesma coisa. Porque se não fizesse, ele não teria 100 anos de sigilo aí, enfim, né? Para esconder o quê? Não é? Esconder o que mesmo? O que você quer esconder do povo brasileiro? Só você não. Você foi o grande, como que eu posso falar, beneficiário de toda essa corrupção que há no Brasil. Você foi a primeira pessoa na história do país a fazer uma porcaria de uma lei que se chama 100 anos, sigilo de 100 anos. Não é para que serve isso mesmo, hein? É para que os políticos do Brasil continuem matando, roubando, destruindo, mentindo e manipulando a nação? Eu acho que é para isso, porque outro objetivo não tem. 100 anos de sigilo. Aí quando o sigilo, quando a pessoa morre, enfim, tem uma questão aí do tempo, né? Aí a pessoa morre, o sigilo ainda fica aí, né? Porque dificilmente uma pessoa chega, né, aí há 100 anos, 100 e poucos anos, né? Quando a pessoa morre, o sigilo ainda fica aí vigorando por um bom tempo e ninguém nunca vai saber, enfim, quais foram os crimes que essas pessoas, que esses políticos aí cometeram. Um absurdo. Em nenhum lugar do mundo, creio eu, que exista uma patifaria, uma falta de vergonha na cara dessa. Enfim, só no Brasil, né, tem esse tipo de coisa e o povo, de um modo geral, acaba sendo feito aí de trouxa, né, e ainda vai lá para os comícios desses parasitas aí, aplaudi-los lá, enfim, sendo que eles estão mentindo, matando, roubando e manipulando as pessoas. Então é isso que acontece. Bom, e aí voltando aqui ao assunto, né, da questão da desinformação, né? Eles se utilizam de todos os meios que eles se podem utilizar. Nenhuma possibilidade em relação a essas pessoas deve ser descartada em relação à sua metodologia e tecnológica delas aí cometerem,
seus crimes aí contra as vítimas aí que elas escolhem aí como alvo. Então, todas as possibilidades aqui por mim, que eu já falei aqui em outros vídeos, principalmente no vídeo aqui da tecnologia, são válidas, inclusive essa que eu estou falando agora, que estão se utilizando da implantação ilegal, né, aí no corpo aí das pessoas, inclusive implantação de chips, né, e a utilização da inteligência artificial aí para cometer um verdadeiro terrorismo aí humano aí contra essas pessoas vivendo aí como se fossem verdadeiros robôs. Então é isso que está acontecendo. E todas essas autoridades policiais, incluindo a PF, está tendo participação nisso, recebendo ordens diretas de Lula e Bolsonaro, né, aí lucrando junto com essas pessoas com tudo isso. Essa é a denúncia que eu tenho para fazer. Outra coisa que outra descoberta que eu fiz a respeito do método tecnológico, que eles se utilizam, né, de vários tipos de aparelhos, né, de máquinas, computadores. Eu falei aqui da questão da inteligência artificial, de chips, né? Tem uma questão aí que eles se utilizam aí de fios elétricos, alguma máquina, algum aparelho que dá choque na pessoa que tem aí esse dispositivo aí implantado em seu corpo. Então, não sei se é o fio, somente o fio que é ligado a uma tomada e é conectado ao aparelho, ou não sei se é alguma máquina, né, que eles conectam, enfim, um outro aparelho específico aí que dá choque, enfim, não sei se é algum aparelho de frequência ou se é o próprio aparelho que eles conectam aí a um fio e conectam na tomada e eles usam isso para dar um choque, não sei aí como que eu posso falar, não sei de quantas voltagens aí no corpo humano, e se isso utilizado aí no corpo humano de um modo geral, em órgãos específicos, pode acabar gerando lesões aí seríssimas, né, nos órgãos internos aí do corpo da pessoa, lesionando órgãos, e dependendo do tempo de exposição aí desse choque, né, se for enquanto a pessoa dorme, né, enfim, que eu já falei aqui que eles dão preferência para se utilizar tanto da questão tecnológica como da espiritual enquanto a pessoa dorme. Creio eu que enquanto a pessoa dorme, se ela for exposta aí por um período aí de horas aí, enquanto ela dorme, né, ela vem a ter falência múltiplas, né, do seu órgão, levando choque aí, e enfim, tem aí seus órgãos lesionados, e enfim, uma série de danos no corpo da pessoa, né, enfim, não só no corpo de um modo geral, mas no sistema neurológico, né, cerebral da pessoa, é causado aí através desses métodos aí que eles estão sempre aprimorando e desenvolvendo através aí dessa tecnologia. Então é isso que eu tenho para falar, né? E está envolvido agora aí com o presidente Lula e com essas autoridades políticas, pegando pessoas aí como cobaia, né, para fazer, além dos crimes que já cometem, que eu quero deixar isso aqui bem claro, além de todos os crimes que eu já falei aqui, que eles cometeram e continuam cometendo, agora eles estão aí aprimorando o seu método aí de levar as pessoas a óbito, né, causar aí adoecimento, deixar algumas em estado irreversível, né, e outras aí em tratamento de saúde, né, em alguns casos sérios aí. É isso que estão fazendo. Tem essa questão do choque, né, de fios elétricos, que eu não tenho certeza se eles conectam ao aparelho, né, do ponto de escuta, para que a vítima que está com o dispositivo implantado no corpo, ou enfim, sei lá, na cama ou no travesseiro, receba esse choque, né, ou se eles têm um aparelho à parte, né, que, enfim, causa esse choque aí quando ligado aí numa certa voltagem, né, e dependendo aí da quantidade de horas que a pessoa passe, enfim, levando esse choque aí, pode vir, creio eu, que até a falência múltiplas dos órgãos ou causar danos aí seríssimos no seu sistema neurológico, enfim, cerebral, né? Tudo isso que está sendo feito com a participação desses políticos de Brasília, de Lula e Bolsonaro e de todas as autoridades policiais do Brasil.
que eu quero denunciar a nível internacional, que se trata de um verdadeiro terrorismo humano. Bom, outra coisa aqui que eu quero falar, né, só para finalizar a questão do método aí que eles estão aprimorando, é que surgiu uma coisa lá na Alemanha chamada sauna gelada, que ela emite um tipo de gás. Enfim, a Ayrton, ele tá aprimorando aí o método dele aí, enfim, levar pessoas a óbito, causar todo tipo de dano, adoecimento. Ele utiliza um aparelho, eu não sei se esse aparelho, se essa máquina é a mesma máquina que produz esse gás, enfim, nessas saunas geladas lá da Alemanha, e eles estão utilizando para congelar, enfim, corpos humanos, né, à distância, se utilizando desse método do ponto de escuta. O que eles fazem, né? Eu não sei se é ligado um fio também ao aparelho, né, a esse aparelho aí que, enfim, que emana esse gás do qual sai, né, enfim, esse gás aí gelado, né, que isso surgiu lá na Alemanha, se chama sauna gelada, e creio eu que tem um aparelho, né, que fica dentro aí do lugar, que, enfim, emana, enfim, esse gás que vai provocar aí, enfim, essa sensação aí de, como que eu posso falar, de esfriamento do corpo. Então é isso. Ele está se utilizando dessa metodologia, que eu também não tenho certeza se é um fio conectado a um aparelho ou é a uma tomada, uma fonte, mas a única certeza que eu tenho é que tem uma fonte aí que alimenta nesse aparelho, e aí ele consegue fazer o esfriamento, né, do corpo da pessoa. Se ele, creio eu, quiser fazer o esfriamento do corpo todo da pessoa, congelando o corpo da pessoa, ele consegue. E se ele quiser congelar somente algumas partes do corpo da pessoa, ele consegue fazer isso também através desse outro método vagabundo, né, enfim, que ele descobriu aí através dessa sauna gelada aí, que isso surgiu lá na Alemanha. Enfim, ele está aprimorando junto com seus outros sócios de crime aí essas técnicas aí para levar pessoas a óbito, enfim, causar danos aí na saúde das suas vítimas. Então é isso. Outra questão aí em relação ao aprimoramento aí da tecnologia deles, da forma deles, enfim, causarem aí todo tipo de danos aí em suas vítimas. Bom, outra coisa aqui que eu não sabia, mas é que eu acabei de descobrir, outra forja de provas aqui da Polícia Federal em relação a mim, né, a pedido aí dos dois presidentes, né, e dessas pessoas, né, é que eu antes de eu sair de Alto Paraíso de Goiás, né, eu entrei para uma associação campesina de São João da Aliança, né, e nessa associação a gente paga uma mensalidade lá, né, para ter direito, né, a uma terra, né, e aí é feita reuniões periódicas e tudo, e aí pegaram essa questão, né, o presidente Lula pegou essa questão aí porque é ligada diretamente ao INCRA. Ele pegou essa questão da terra e pediu para a PF forjar uma prova para que, enfim, para que na prova lá fale lá que alguém do PT, ou não sei, alguém da parte de Jair Messias Bolsonaro é quem está me dando essa terra, e que eu era uma das pessoas que fazia parte desse negócio maldito e vagabundo deles. Já quero deixar bem claro, eu não faço parte do negócio dessas pessoas. Descobri de ontem para hoje, acho que tem mais ou menos uns 2 dias que eu descobri, enfim, que até colocaram várias pessoas da UFNT no negócio aqui na questão dessas terras, para que elas passassem a pagar a mensalidade aqui dessas terras que vai ser distribuídas, e para que elas passassem, né, a ter o direito de futuramente, né, ser donas aí de um pedaço de terra na região das Chapadas dos Veadeiros. Então eu quero deixar bem claro aqui, se aparecer qualquer informação
do tipo falando que algum político, seja ele da parte de Jair Messias Bolsonaro ou de Lula ou de qualquer outro, me deu algum bem material, enfim, me concedeu algum favor, alguma coisa, isso é mentira, isso é prova forjada, mas eu já tenho provas que tem pessoas da UFNT aqui, entendeu? Que estão pagando, que estão comprando terras lá nessa mesma região. Coincidência ou não, né? Enfim, tá aqui como prova contra a Polícia Federal e contra Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que quer a todo custo aí, enfim, provar para o mundo que eu sou a criminosa da história, enfim, que os protegidos deles são as pessoas aí inocentes aí da história. Então já quero deixar bem claro, político nenhum de Brasília me deu nada, nada, nada. Político nenhum de Brasília fez acordo comigo em relação a nada. E nem eu fiz acordo com nenhum deles em relação a nada. Se surgir essa prova falando que eu fui colocada nesse negócio maldito deles como recrutadas, como uma das recrutadas, porque eu vi aqui o nome de vários alunos aqui, da minha época, inclusive da época em que eu estudava na UFNT, entendeu? Eu guardei aqui várias provas aqui dessa associação de pessoas de lá do Tocantins que estão pagando, entendeu? Que estão pagando nessa associação uma mensalidade para ter direito a essa terra. E eu já quero deixar bem claro, político nenhum fez acordo comigo e muito menos eu com qualquer um deles. Não fiz nenhum tipo de acordo financeiro, não recebi nenhum bem material de nenhum deles. Pelo menos de forma direta, com o meu conhecimento e a minha participação, não. Agora, se surgir alguma prova falando que me colocaram no negócio, que eu fiz acordo com alguém da esquerda ou da direita ou qualquer outro, enfim, em relação a esse caso, para me acusar depois no lugar dessas pessoas, essa é uma informação falsa e é uma informação mentirosa, entendeu? Eu não tenho conhecimento disso, mas eu passei a perceber durante um certo período de tempo aí, nas coisas que chegavam no grupo da associação, nome de pessoas da UFNT, de antigos colegas meus, de vários colegas que estudaram na mesma época que eu, inclusive que eu lembro até do sobrenome completo aí dessas pessoas, enfim, que estão pagando, enfim, aí na mesma associação em que eu estou pagando aí, enfim, um pedaço de terra aí para ter direito aí futuramente o acesso aí a um pedaço de chão. Então vão se utilizar dessa acusação também contra mim e eu já irei tomar eu mesmo as minhas providências, enfim, para que eu não seja mais uma vez, né, prejudicada e incriminada aí no lugar dessas pessoas, né? Enfim, estão se utilizando disso agora. E eu já tenho provas aqui no meu celular que vários alunos da UFNT, várias pessoas da UFNT e de fora da UFNT, pessoas do Tocantins, coincidentemente ou não, estão pagando, enfim, nessa mesma associação, uma mensalidade para ter direito a um pedaço de chão na região da Chapada dos Veadeiros. E aí a Polícia Federal está encarregada de produzir mais provas, de forjar mais provas contra mim, se utilizando aí, né, dessa situação a pedido do presidente e se utilizando também de provas falsas aí, forjadas, né, colocando colegas aí, pessoas da época em que eu estudava lá, para pagar também, enfim, né, porque é muita coincidência, né, para pagar também na mesma associação, na mesma região, né, enfim, aí uma mensalidade para ter direito a essa terra. Então eu já estou com as provas aqui para provar aqui o que estão fazendo, que estão forjando provas contra mim até hoje. E uma das últimas forjas de provas aí é essa. Vão se utilizar desse discurso para falar aí, para alegar, para dizer que eu era uma das recrutadas, que eu estava fazendo parte do negócio e que eu recebi aí algo em troca, enfim, né, aí que eu fiz algum tipo de acordo aí com algum político de Brasília. Já quero deixar bem claro, não fiz. Se trata de mais uma forja de provas,
da Polícia Federal contra mim a pedido aí dos 2 presidentes, e eu vou provar isso. Bom, outra coisa que estão tentando fazer, né, colocar só as pessoas da minha família que tiveram participação aí nisso, né, nessa perseguição contra mim. Tem um vídeo aí no canal, né, que eu falo da participação de várias pessoas da família, né, e agora estão tentando aí fazer com que só as pessoas da família que tiveram participação nisso sejam responsabilizadas e eximir todo o restante aí das pessoas, incluindo os principais participantes, seus braços direitos e os sócios majoritários. Outra coisa que eu não vou aceitar é deixar somente as pessoas da minha família, sendo que muito mais pessoas tiveram participação nisso, né? Enfim, são muitas pessoas, né? E esse é outro modus operandi dos principais acusados e de seus braços direitos aí cometerem seus crimes. Quanto mais pessoas eles colocarem na situação, segundo eles, enfim, no raciocínio, na lógica e no raciocínio deles, quanto mais pessoas eles colocarem na situação, mais impossível, mais difícil vai ser, enfim, para eles aí serem responsabilizados ou incriminados ou pagarem aí pelo que eles fizeram e continuam fazendo. Então, segundo a lógica e o raciocínio dos principais acusados, eles pensam da seguinte forma: quanto mais pessoas eles colocarem na situação, né, para eles chantagearem depois, porque a partir do momento que a pessoa entra, aceita as propostas deles, começa a ser produzidas provas contra a pessoa mesmo. Eu já falei aqui disso, a equipe tecnológica fica a cargo, né, de coletar todas essas provas que a pessoa vai produzindo aí ao longo do tempo, e depois isso é usado contra a pessoa e ela é chantageada, né? E aí é obrigada a ficar lá, fazem um voto lá, uma aliança lá de lealdade, fidelidade, em contrapartida para a pessoa não sair, não se rebelar, é oferecido não só dinheiro, mas bens materiais, tudo que a pessoa quiser de facilidade, não só falando facilidade, né, em relação a bens materiais, mas a tudo que a pessoa quiser concedido à pessoa, e assim a pessoa se mantém. Então é isso. Segundo a lógica e o raciocínio deles, né, esse é um dos motivos deles terem colocado tantas pessoas nessa situação, não só pessoas comuns, né, que tinham ligação direta e indireta comigo, mas também pessoas de Brasília, né, como políticos e, enfim, as autoridades policiais aí que, enfim, acabaram cometendo crime aí de corrupção. É isso, né? E outra coisa aqui que eu tenho para falar a respeito, né, desse modo deles agirem, eles têm o seguinte com eles: quanto mais próxima for a pessoa da vítima que eles escolhem, né, para destruir, para levar a óbito, para matar, roubar e fazer tudo o que eles quiserem, melhor para eles. É a minha família e a família de Dr. Afonso, né, que foi uma vítima deles aí, é um exemplo disso. Dr. Afonso, né, foi levado a óbito com a participação da esposa, né? Eles deram preferência aí para recrutar da família a esposa, porque já sabiam aí de todo o histórico dela dentro da cidade de Araguaína, Tocantins, já sabiam de todo o histórico familiar, social, enfim, e aí, né, se valeram da pessoa mais próxima. Segundo a lógica e o raciocínio deles, quanto mais próxima for a pessoa, enfim, da vítima que eles escolhem, né, para destruir, melhor para eles executar o plano deles, né? Tem um vídeo aqui que fala de uma pessoa aqui que foi, enfim, não sei se foi morta, assassinada. Eu salvei esse vídeo aqui na minha playlist e eu vou disponibilizar o link. A pessoa foi vítima aí, enfim, da própria família, enfim, tinha esposa, tinha cunhada, tinha patrão, enfim, a pessoa acabou sendo assassinada. É mais ou menos assim que Ayrton Siben e essas pessoas de dentro e de fora da UFNT agem, enfim, em relação às vítimas aí que eles escolhem como alvo. Quanto mais pessoas próximas da vítima aí tiver para eles executar seus planos diabólicos, né,
melhor para eles e mais fácil para eles destruírem a pessoa, a vida da pessoa. Eu cito aqui como exemplo o doutor Afonso, a pessoa que era proprietário da Clínica Viva, que teve aí, né, que foi levada a óbito, né, pela própria esposa e com a participação dos 3 principais acusados, né? Enfim, Tatiane Freitas, a pessoa que teve participação aí no suicídio aí do marido. Ela, junto com essas 3 pessoas, induziu o próprio marido a cometer suicídio através desse método tecnológico. Ele não aguentou, enfim, fizeram antes dele morrer, como eu já falei aqui, se valem das pessoas mais próximas. Antes dele morrer, fizeram uma série de intrigas dentro da família dele, em relação a ele, em relação à mãe dele. Ele estava um tempo sem falar com a mãe. Eu não sei se quando ele morreu ele já tinha feito as pazes com a mãe, mas tem toda uma questão familiar, de enredo, de intriga, que eles se utilizam, né, aí de pessoas da família para acabar destruindo aí a vida aí das suas vítimas. É porque, né, já que eles são fracassados, né, em todas as áreas aí, né, eles acabam aí se utilizando aí de suas tramas diabólicas para destruir a vida das vítimas que eles escolhem. Então estava acontecendo isso. Quem é da família aí de Dr. Afonso sabe que eu estou falando a verdade. Dr. Afonso, antes de morrer, estava intrigado com a mãe. Fizeram uma série de intrigas dentro da família. Tatiane Freitas estava sendo paga para ser a pessoa que disseminava tudo, toda a discórdia, toda a destruição dentro da família Coelho. Era ela que estava, enfim, propagando, destruindo a vida do próprio marido e colocando até a sogra como próximo alvo dela e dessas outras pessoas. Então é isso que acontece, né? Ele ficou um tempo sem falar com a mãe, se intrigou com a mãe dele. Tinha lá uma série de coisas lá que estavam falando da mãe dele para ele, a respeito do passado dele, enfim, como o filho, né, como filho dela, enfim, coisas de, como que eu posso falar? Coisas familiares, problemas familiares, enfim, coisas que já sabiam, né, pelo fato de monitorar ele 24 horas por dia e se utilizavam disso para causar toda a destruição, se utilizaram, né, para causar toda a destruição. Antes dele, enfim, cometer suicídio, fizeram isso em relação a ele e, enfim, a família dele. E a mesma coisa aconteceu comigo. Fizeram e continuam fazendo a mesma coisa em relação a mim. Continuam se valendo aí do monitoramento ininterrupto. Eu já falei aqui que tem dispositivos em todas as casas, em todas as residências da minha família, e eles se utilizam, né, dessa vagabundagem aí da Polícia Federal junto com esses 2 presidentes de merda para continuar aí impetrando esse terrorismo contra mim e contra a minha família. Então, uma coisa que tem que ficar bem claro, para que as pessoas aí acordem e não venham a ser vítima dessas pessoas. Eles se valem das pessoas mais próximas da vítima que eles escolhem e acabam destruindo totalmente a vida familiar da vítima, impelindo assim a vítima a cometer suicídio. Foi isso que aconteceu com o Dr. Afonso, a pessoa que era proprietário da Clínica Viva. Recrutaram a pessoa mais próxima dele, que era a esposa, e enfim, ela era paga para promover toda a discórdia, para fazer toda a intriga em relação a ele e à família dele, e acabou que ele morreu numa situação que ele estava praticamente que quase isolado, né, enfim, da mãe. Não sei se quando ele morreu, né, ele já tinha feito as pazes com a mãe, mas um dos objetivos, né, destruir aí a vida familiar da pessoa, né, e se valem aí de todas as informações que deixam uma pessoa vagabunda, ordinária e sem vergonha, né, que fica a cargo de monitorar essas vítimas 24 horas por dia e passar todas as informações para ele. No caso de Dr. Afonso, era a Tatiane, a esposa dele, e a pessoa que ficava a cargo, né, aí da tecnologia de monitorar a família. Então é isso que acontece, que as pessoas fiquem bem atentas em relação a essas pessoas,
Porque se você duvidar, você pode ser a próxima vítima. E você pode ser a próxima pessoa aí que vai ter sua família destruída, né? Enfim, você vai ser aí, enfim, empurrado aí para cometer suicídio por conta do mal aí que essas pessoas promovem em relação às vítimas delas. Bom, outra coisa que eu quero falar aqui de uma descoberta que eu fiz é que Henrique, do supermercado Paraíso, a pessoa que foi paga, uma das pessoas que foi paga, né, dos meus últimos empregos aí, para fazer eu perder o meu emprego e para me caluniar e me difamar, não só no ambiente de trabalho, mas dentro de Alto Paraíso de Goiás, o Henrique, do supermercado Paraíso, de Alto Paraíso de Goiás, ele acabou entrando para o negócio e ele estava prestando serviço. Olha só, a cara de pau da pessoa. Ele estava prestando serviço alimentar para essas pessoas quando eu vim do estado do Goiás, de Alto Paraíso de Goiás para o norte novamente, a fim de ir lá na audiência lá em que eu fui convocada, né? Então, essa pessoa, o Henrique do supermercado Paraíso, outra informação aqui que eu não sabia, ele entrou para o negócio e o acordo que fizeram com ele era para que ele se utilizasse do que ele tinha aí, né? Porque ele era um dos donos lá do supermercado em que eu trabalhava, era filho do dono. E aí ele se utilizaria, né? Aí da questão aí do fato dele ter aí tudo que essas pessoas precisavam para ficar se deslocando de um lugar para outro em relação a essa perseguição contra mim, fornecendo alimentação para as autoridades policiais, para as autoridades políticas e para as equipes de tecnologia que ficavam a cargo e ainda ficam a cargo de promover terrorismo, né, 24 horas por dia contra mim e contra minha família. E para os principais acusados também, quando precisassem, para qualquer outra pessoa, enfim, que precisasse aí desse serviço, Henrique do supermercado, né, Paraíso, de Alto Paraíso de Goiás, veio diretamente do estado do Goiás para prestar serviço criminoso aí para essas pessoas, servindo aí alimentação aí para todas elas. Então, a outra denúncia que eu quero fazer é essa, né? Queria mandar um recado direto aqui para o Henrique. Ô Henrique, você já sabia que a Marinês, a gerente, que é a outra pessoa que além de você foi paga para me caluniar dentro do supermercado e fazer com que eu perdesse o emprego, fazer com que eu pedisse, né, demissão, porque ficou insustentável a minha situação lá dentro, desde que vocês dois foram comprados aí por essas pessoas. Você já sabia, ô Henrique, que a Marinês, gerente do supermercado, a pessoa que você chamou de irmãzinha, no dia em que eu a agredi e que você me caluniou, me difamou, dizendo que eu tinha que fazer um tratamento, que eu era uma doente mental, que eu era uma pessoa incapaz de responder pelos meus atos, você já sabia naqueles dias que Marinês tinha um caso extraconjugal com o seu pai, o senhor Antônio? Eu deixei um recado na página do seu Facebook para você, o avisando. Você sabe por que eu estou fazendo isso, Henrique? Publicamente aqui? Porque, sinceramente, eu conheci seu pai, eu conheci sua mãe, eu conheci você e eu conheci Marinês. E pelo pouco tempo que eu tive, ô Henrique, com os seus pais, eu posso afirmar com toda certeza que você não merece a mãe que você tem, Dona Edna. Senhora Edna, tem todo o meu respeito, uma pessoa íntegra, pelo menos até onde eu sei pode ser que não seja, mas enfim, até onde eu sei uma pessoa íntegra, fez de tudo para que eu permanecesse no emprego, inclusive chegou a oferecer ajuda, adiantamento de salário, eu não tinha nem 15 dias ainda. Mas pelo meu esforço que ela estava vendo, pelo modo como eu trabalhava, ela achou que eu merecia que ela oferecesse um adiantamento para mim. Eu não quis. Senhora Edna,
Henrique, você não merece a mãe que você tem. Já o pai você merece com certeza. Uma pessoa mentirosa, desleal, desonesta e infiel. Você não merece a mãe que você tem, mas você merece o pai que você tem. Não tem nada a ver com isso aqui, Henrique? Tem tudo a ver. Porque você caluniou e difamou uma pessoa inocente, uma pessoa que apenas queria trabalhar. Você foi testemunha que eu era a primeira pessoa a chegar no emprego e a última a sair. Você foi testemunha de todo o meu esforço. E você presenciou todas as sacanagens que Marinês fez comigo dentro do supermercado, já comprada por essas pessoas, com o objetivo de fazer com que eu pedisse demissão do emprego. Você foi testemunha de tudo. Você assistiu tudo, Henrique, e participou de tudo também, inclusive dando o arremate final com a sua alegação, com a sua afirmação na frente da polícia auto-paraisense, afirmando que eu tinha insanidade mental. Era porque você já sabia que a assinatura que iam colher lá, alegando que iam me levar para a cadeia por eu ter agredido a sua gerente, a gerente do seu estabelecimento, ia ser colocada no laudo forjado, na prova forjada? Foi por isso que você afirmou isso? É porque você já sabia. Não era, Henrique? Então o recado que eu tenho para mandar para você é esse aqui. Você é um ladrão, você é um estelionatário, você é uma pessoa sem caráter, você é um vagabundo. Você não merece a mãe que você tem. Todo o respeito para a dona Edna. Se a dona Edna, enfim, puder ver, enfim, ouvir, não sei. Não sei se ela está tendo acesso a isso tudo. Mas se ela tiver, entendeu? Eu respeito muito a senhora, dona Edna. Já seu filho e seu marido não. Nenhum dos dois merece tê-la. Nem o seu marido merece tê-la como esposa. Muito menos o seu filho merece tê-la como mãe. Porque são dois vagabundos. Dois vagabundos, eu digo com certeza. Eu testemunhei. A senhora ficava 24 horas do dia no supermercado. A senhora trabalhava sentindo dores, não era? Dores no nervo ciático, eu lembro bem. E mesmo assim a senhora ia, porque é um negócio da família, né? Enfim, a senhora era proprietária, tinha que estar lá participando. Só que a senhora não sabia que esse vagabundo desse seu esposo estava lhe traindo com essa vagabunda dessa gerente. Não é? Eu não estou fazendo isso aqui para destruir a família de vocês, não. Era porque já estava sendo destruída por essa pessoa chamada Marinês e pelo próprio filho, aceitando participar de um negócio maldito desse, acusando uma pessoa inocente, inclusive sabendo que uma prova estava sendo forjada dentro do próprio estabelecimento e por conta de dinheiro, muito dinheiro, resolveu participar de tudo. Henrique, se existe justiça, você impediu a justiça dos homens. Não foi, Henrique, com o seu silêncio? E pelo fato de você estar no negócio, você ainda está no negócio, não me interessa. Um recado para você e para Marinês. Você pode ter impedido a justiça dos homens com o seu silêncio, ô Henrique, Marinês, mas a justiça divina vocês não vão impedir. Vocês não vão impedir. Não importa em quantas igrejas vocês vão atrás de mim para cercear a minha liberdade de exercer a minha fé, porque até isso foram fazer lá, né? Compraram um padre lá, falaram pro padre, né? Me acusaram de bruxaria e de prostituição pro padre. E eu não pude ir mais à igreja, porque me foi negado o direito à comunhão por conta dessas falsas acusações. Mas eu posso exercer a minha fé onde eu estou, sem ir em qualquer igreja. E eu te garanto, Henrique, que se houver mesmo um Deus que julga na terra, você será julgado por ele, junto com Marinês. Eu te digo com certeza. E não vai ter presidente nenhum, não vai ter juiz nenhum, não vai ter autoridade policial nenhuma, não vai ter advogado nenhuma que vá livrar a tua cara e a cara de Marinês. É esse o recado que eu tenho para dar para você. Entendeu, Henrique? Aguarde a justiça divina, porque ela você não vai impedir, não. E muito menos Marinês e nenhuma dessas autoridades.
Nem política, nem policial, nem judicial, nenhuma pessoa vai impedir. E muito menos você mesmo, com o seu silêncio, com a sua covardia, com a sua baixeza, com o seu mau caratismo. Viu? Eu só lamento de Dona Edna ter um filho tão mau caráter como você. Eu sei que suas irmãs devem ser ótimas pessoas, mas enfim, em relação a você saiu essa coisa aí, não é? Você não merece a mãe que você tem? E senhor Antônio, se é que eu posso ainda chamar de senhor, não. O Antônio, meu senhor está no céu. Antônio não merece a esposa que tem. Se vocês tivessem vergonha na cara, se mudariam de Alto Paraíso de Goiás. Tá bom, Henrique? Você e seu pai. Não fala a Dona Edna, não tenho problema com ela. Mas você, seu pai e essa vagabunda chamada Marinês, se vocês tivessem vergonha na cara, vocês se mudariam de Alto Paraíso. Esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. E aguarde a justiça divina, Henrique. Você e Marinês. Porque nenhum presidente, nenhum juiz, nenhum advogado e nenhuma autoridade policial, nem mesmo você e nem ela vão impedir. Aguarde que virá. Tá bom, Henrique? É isso. E fique à vontade se quiser me processar, porque eu não posso processar você por calúnia e difamação. Porque a assinatura que colheram lá na sala lá do seu estabelecimento, né, já foi direto para as mãos lá da equipe policial que ia ficar a cargo de forjar essa prova. Eu não posso processar ninguém, mas você pode me processar, Henrique. Além de Ayrton Siben, você está livre para me processar por calúnia e difamação. Tá bom, Henrique? E Marinês também. Eu aguardo aqui o processo de vocês e multa diária, tá bom? Faça isso. Bom, depois desse recado aqui que eu tenho para dar para essas pessoas aqui que tiveram participação nisso, essa revelação, né? Que essa pessoa aí prestou serviço alimentar para todas essas pessoas entrando aí no negócio, né? Eu queria falar aqui, eu já falei do modus operandi aqui, que colocavam primeiro as esposas dos políticos se valendo disso aí, né? E depois, consequentemente, eles acabavam tendo que atender aí, não obrigados, né? Porque todo mundo sabe o que faz, mas porque são parasitas, porque são ladrões, porque são estelionatários e criminosos e não deviam estar num cargo político representando cidadão e cidadã nenhuma. E sim deveriam estar atrás das grades, juntamente aí com todas essas pessoas. É isso que eu tenho para falar. Bom, eu queria citar o caso Marielle Franco, que, enfim, eu comparo muito o que aconteceu, o que está acontecendo comigo, com o que aconteceu com Marielle Franco. Eu fui pegada dentro dessa universidade, eu fui marcada aí como alvo, enfim, me fizeram aí de um alvo aí perfeito dentro da universidade, me pegaram como cobaia, aí alegando uma série de coisas, enfim, mas eu já falei aqui da real motivação, que era a questão financeira, né, enfim, de tudo isso aí que descobriram, não só através de investigação mesmo concreta e objetiva, mas através de investigação espiritual aí de Andréa Martins Lameirão Mateus e das outras pessoas de dentro da UFNT, enfim, que tem ligação aí com bruxaria, com questões espirituais, né, e aí descobriram várias coisas, né, de mim, da minha família, e resolveram aí me pegar como alvo para ser vítima deles. Antes disso, né, professora Isabel Auler já tinha sido levada a óbito por eles, com o objetivo de Ayrton ficar no lugar dela, né, tá lá até hoje, no lugar que é dela, né, que era para ela estar, enfim. E aí a outra questão que eu tenho para falar é fazer uma comparação do caso Marielle Franco com o meu caso, porque a motivação real para tudo isso continua sendo a parte financeira, de tudo que roubaram, né, e que ainda estão querendo roubar, e que ainda estão querendo se apoderar aí dessas coisas aí, né? Enfim, em relação a mim, eu já falei aqui o que foi roubado, trabalho intelectual, né? Eu já provei aqui no canal que, enfim, roubaram trabalho meu, né? Trabalho aí de pesquisa que eu estava desenvolvendo, colocando aí outras pessoas aí como autoras. E aí tem a questão do caso Marielle Franco, né? O que eu, enfim,
No meu método aqui de comunicação com essas pessoas e com essas autoridades policiais, que eu ainda não falei, mas antes de repostar todos os vídeos que foram derrubados, eu vou falar qual método eu utilizo, porque eu sei que elas estão me ouvindo e me vigiando, né, 24 horas. Né? Há uma possibilidade da morte de Marielle Franco ter sido tramada ter saído de dentro da própria UFNT. O que eu quero dizer com isso? É uma acusação muito séria? Talvez sim, talvez não. É o benefício que eu ofereço para o povo brasileiro pensar, é a dúvida. Pensem com suas próprias cabeças e não com a dos outros. Bom, possivelmente a trama do assassinato de Marielle Franco saiu de dentro da própria UFNT, né? Da mesma forma que fizeram com Marielle Franco, né? Estão fazendo comigo. Tinha uma série de questões envolvidas, eu já falei aqui que quiseram transformar, depois de tudo que já tinham roubado, se beneficiado, enfim, através disso, né, quiseram transformar o meu caso, que estava acontecendo comigo, em um caso político. Prova disso é as várias autoridades políticas aí de Brasília que tiveram envolvimento nisso, né, que participaram desse terrorismo contra mim e contra a minha família e que estão participando até hoje, né? Então, a minha teoria é o seguinte, né, da mesma forma que pegaram Marielle aí para cobaia, né? Enfim, isso pode estar acontecendo comigo também, né? Enfim, os mesmos planos aí para que uma pessoa se beneficie e a outra saia de culpada. Mas o que acontece é o seguinte: no caso Marielle Franco, eu tenho, enfim, uma certeza que comigo as duas autoridades políticas possivelmente sabiam e tiveram participação no assassinato de Marielle Franco, porque ela foi uma cobaia do Estado brasileiro, para que um político se beneficiasse e o outro, enfim, ficasse prejudicado. Mas o que aconteceu com Marielle Franco é a mesma coisa que está acontecendo comigo. Está havendo uma corrida política, porque querem que eu beneficie um lado, ou a esquerda ou a direita, para que só uma saia vitoriosa. E eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Se colocaram todos esses políticos aqui nessa situação com esse objetivo, saibam que vão sair derrotados, porque eu não vou beneficiar nenhum nem outro, porque todos os dois lados tiveram participação nos crimes cometidos contra mim e contra a minha família. Todos os dois lados. E está havendo uma corrida até hoje, em que só eu e a minha família estamos sendo prejudicados. Só eu e a minha família estamos saindo perdendo, enquanto essas pessoas permanecem no poder, sendo sustentados com o dinheiro dos nossos impostos. Então, o que aconteceu possivelmente com Marielle é a mesma coisa que está acontecendo comigo. Pegaram ela para cobaia, para ser cobaia de uma vingança política. Houve uma corrida, tanto da autoridade que queria sair ganhando na história, como da outra que ia ser prejudicada para que não fosse. E aí o que aconteceu? Queima de arquivo. Assassinaram Marielle. E eu tenho quase certeza de que quem assassinou Marielle foi a própria polícia brasileira. A própria polícia brasileira teve participação, não teve? De autoridades policiais na morte dela? Tá aí pro Brasil inteiro, não é? Eu não sei se essa autoridade policial ainda tá presa ou não. Mas quem matou Marielle foi o próprio Estado brasileiro, na figura de suas autoridades policiais e de seus políticos. O que é que está acontecendo no Brasil? Marielle era vereadora, enfim, colocam aí a questão política como motivação. Mas creio eu que não, porque era uma simples vereadora. Mas pode ser também. É o que eu falei, cobaia, para beneficiar uma parte e prejudicar a outra.
E aí quem é que dança na história? A pessoa que morre. É isso que está acontecendo comigo e que eu queria denunciar internacionalmente. Essas duas autoridades máximas do país e a polícia brasileira está fazendo isso com o povo brasileiro. Estão pegando pessoas como cobaias para as suas tramas políticas. E pessoas estão morrendo para que essas pessoas se beneficiem, se sobressaiam, se mantenham no poder ou voltem. Com Marielle, aconteceu o mesmo que está acontecendo comigo. Eu queria denunciar isso para o mundo inteiro. O caso Marielle. Marielle foi morta pelo Estado brasileiro na figura de suas autoridades policiais e na figura de seus representantes. O que está no poder e o que saiu. A mesma coisa querem fazer comigo. A mesma coisa. Se não for feito algo, creio eu que eu serei mais uma Marielle no Brasil. Serei mais uma vítima desses políticos corruptos e dessas autoridades policiais, corruptas, que acabam entrando aí, acham pouco o que recebem do povo para estarem onde estão e acabam entrando para negócios criminosos, como esses aí, para proteger essas pessoas. Acabam cometendo crimes, fazem tramas, fazem coisas horríveis com as pessoas do povo. Eu nunca fui da política, não tenho ligação nenhuma com a política, mas estão arregimentando pessoas da minha família. Outra coisa que eu queria denunciar: estão se valendo de toda a tecnologia aí de monitoramento e vigilância, estão colocando pessoas da família para se candidatarem aí nos partidos dessas pessoas, para depois utilizarem aí como discurso, para falarem: não tem nada a ver não, porque tem familiar dela lá se candidatando ao PT ou ao partido do Bolsonaro. E eu já gostaria de avisar que eu pedi encarecidamente pro irmão da vítima da minha família, pro irmão da minha prima: por favor, não entre, porque vão usar isso para abafar o caso. Não entre, porque vão usar você como cobaia, para que eles não sejam responsabilizados, para que eles utilizem isso como discurso, para que eles não sejam responsabilizados nunca pelos crimes que cometeram, e para que tudo continue como está, e para que o inferno dentro de nossa família continue, para que pessoas continuem sendo levadas a óbito, para que pessoas continuem adoecendo. É um verdadeiro terrorismo e uma verdadeira cara de pau e falta de vergonha. O meu primo, ele já é maior de idade, mas eu tenho prova aqui que eu pedi a ele encarecidamente para ele não entrar no mundo político, porque eles vão usar, já estão usando. Não só ele da minha família entrou não, outra pessoa também aí entrou como candidata, não sei se no partido de Bolsonaro ou de Lula, mas estão colocando para fazerem esse discurso aí que não tem nada a ver, porque senão não teria pessoas da família entrando na política, né, Lula? Né, Bolsonaro? Só que comigo não funciona. A manipulação, a desinformação de vocês comigo não funciona. Não é pelo fato de eu ter feito uma faculdade, porque Isaías estudou na mesma turma que eu e saiu de lá o pior dos psicopatas, o pior dos assassinos. Uma pessoa com a psicopatia no nível mesmo, sem limites. Não é pelo fato de eu ter estudado, não. É pelo fato de eu pensar com a minha própria cabeça, não deixar que vocês pensem por mim ou falem por mim. É por isso. Entendeu? Então, o que eu gostaria de denunciar a nível internacional é em relação ao caso Marielle. O mesmo que aconteceu com Marielle, aconteceu comigo. Essas pessoas ficam numa corrida política para ver quem que vai sair ganhando e quem que vai sair perdendo. E no meio ficam as vítimas, no meio do fogo cruzado. Só eu e minha família que fomos prejudicados nessa história. Só nós que perdemos.
em todos os sentidos. E nem se ganhássemos todo o dinheiro do mundo, do universo, pagaria o que essas pessoas roubaram de nós, não só a nível material, financeiramente falando, não, mas a nível também familiar e social. Porque é perseguição desde o supermercado, onde a gente vai fazer uma compra, até um banheiro público que a gente usa, essas pessoas estão lá com alguém lá, sendo paga já à espera. Desde o ônibus que a gente pega para se deslocar de um lugar para outro, para que comprem a empresa, para impedir a gente de chegar até o destino. Enfim, até o barzinho da esquina, uma balinha que a gente compra. É um verdadeiro inferno. E Marielle foi assassinada. Não caiam no erro de pensar que uma autoridade, enfim, não teve nada a ver com isso e que a outra é culpada, só a outra sozinha é culpada, não. As duas são culpadas, porque as duas sabiam do que estava havendo. As duas tiveram participação. E quem matou Marielle foi a polícia brasileira. Para que uma autoridade política se sobressaísse sobre a outra, se beneficiasse. A outra não queria sair perdendo de jeito nenhum. Uma corrida terrível. E uma pressão em cima da polícia, né? E aí a polícia foi lá e matou. Quem matou Marielle Franco foi o Estado brasileiro, na figura de suas duas autoridades políticas máximas. A que está no poder e a que saiu. E na figura de sua autoridade policial. Quem matou Marielle Franco foi o Estado brasileiro. E o mesmo que fizeram com ela, estão tentando fazer comigo. Eu só não morri ainda pela misericórdia de Deus e da minha fé, porque se não fosse eu já teria morrido. Porque essas pessoas até anteontem estavam pagando pessoas para entrar aqui, dentro aqui da casa onde eu estou, do meu tio, para colocar coisa na comida, caco de vidro moído na comida, tudo quanto é tipo de coisa na comida, para colocar coisas na minha roupa, uma série de coisas que eu perco a conta. Todo dia eles inventam uma coisa diferente. Pagaram um pessoal para morar aqui de frente, aqui, vizinho aqui ao lado a nós, para ter acesso aqui aonde eu estou, para entrar e sair a hora que bem entender. Em Alto Paraíso chegaram a colocar veneno na minha comida. E aqui eu já coloquei uma prova aí, né, do que fazem com a minha roupa quando entram aqui. A última que fizeram aqui eu não coloquei. Pegaram um short meu de banho, e colocaram bombril no short inteiro. Passaram bombril, palha de aço, do lado de dentro, para que quando eu fosse vestir eu me machucasse no banho. São essas pessoas que Lula e Bolsonaro e essas autoridades policiais vagabundas, assassinas, corruptas, ladronas, estelionatárias aí defendem e ocultam. É esse tipo de gente. E eles mesmos estavam por aqui. A Anjo Guardião tá aqui o tempo todo. Essa vagabunda chamada Mariana e esse vagabundo chamado Matheus. E a equipe da Delegacia de Repressão a Crime Cibernético. As duas equipes estão aí o tempo todo. Tanto essa equipe lá de Goiás, que ficou a cargo de destruir meus aparelhos, como essa equipe aí que fez acordo com os dois presidentes. Tá aí o tempo todo, prestando serviço tecnológico para eles. Tá dentro de Eldorado, tá aqui no campo. Tem um lugar aqui, uma chácara aqui, que fica à frente aqui, a chácara do meu tio, que é o lugar lá onde eles ficam. Quando eles vêm passar o final de semana, para ficar fazendo suas tramas diabólicas contra mim e contra a minha família. E todo tipo de ritual também. Em relação à acusação de bruxaria, eu já falei, né, isso a respeito aqui no outro vídeo. Qualquer pessoa que quiser vir aqui, aonde eu estou, que quiser ver, participar da minha rotina aqui,
espiritual de como eu exerço a minha fé, já que eu estou impedida de ir na igreja católica, que eu fui impedida por essas pessoas e eu decidi não ir mais, decidi mesmo não ir mais, depois que esse padre lá recebeu as falsas acusações contra mim, né, enfim, resolveu aí me negar o direito à comunhão. No momento eu não estou frequentando nenhuma igreja e não faço parte de nenhuma denominação religiosa. Estou exercendo a minha fé, minhas práticas espirituais em casa. E estão me acusando de bruxarias. Segundo o que eu falei no último vídeo, no outro vídeo, o Lula ficou a cargo, né, de junto com a Andréia falar que se trata de uma perseguição sexual, né, pelo fato aí de serem aí bissexuais, enfim, terem aí sua conduta aí sexual aí, e enfim. E Jair Messias Bolsonaro fica a cargo de falar para as autoridades internacionais que eu sou, além de prostituta, né, senhor Jair Messias Bolsonaro, uma bruxa. O senhor sabe quem são os verdadeiros bruxos. O senhor sabe de tudo o que aconteceu em Alto Paraíso de Goiás, inclusive dos rituais com o objetivo de me levar a óbito. E quem da sua família participou, além do senhor. O senhor sabe, não é? Só que, enfim, a menos que uma autoridade internacional o obrigue, o Brasil e o mundo jamais vai saber. E a Polícia Federal a mesma coisa. A menos que uma autoridade internacional os obrigue, vocês jamais vão colocar em minhas mãos as provas que vocês forjaram dentro de Alto Paraíso de Goiás, em Araguaína, e que vocês estão forjando até hoje. Inclusive, a participação de vocês nisso tudo até o presente momento. Eu não vou perder o meu tempo com esse vídeo que saiu, mas eu deixo aqui aberto para qualquer cidadão, para qualquer cidadã brasileira, para qualquer pessoa do povo, para qualquer estudante que for estudante que nem eu, e nem igual a Isaías não, que saiu de lá um psicopata, um assassino, um ladrão, um estelionatário, um criminoso dos piores. Para qualquer estudante de qualquer universidade, para qualquer pessoa de qualquer igreja, mas não para me censurar, mas não para me cercear, mas para testemunhar como eu exerço a minha fé. Eu posso fazer isso? Posso e não posso, é um direito meu, né, a privacidade. Mas enfim, mandaram uma pessoa aqui para tirar uma foto minha, segundo eles, para colocar lá num vídeo em que estão me acusando de bruxaria. Eu nem perdi meu tempo, ainda nem me deu o trabalho de assistir esse vídeo, não sei direito do que estão me acusando, mas segundo o que me falaram, estão me acusando de bruxaria, né? Enfim, pelo menos a parte aí de Jair Messias Bolsonaro e de Ayrton alegaram que é eles que estão me acusando, não sei. E não vou perder meu tempo com isso, mas deixo aberto. Deixo aberto aqui para qualquer pessoa que quiser vir até a minha casa, me fazer uma visita e presenciar como eu exerço minha fé, como é minha rotina e como eu estou vivendo. Está aberto para qualquer cidadão, para qualquer cidadã brasileira, povo como eu. Menos para essas autoridades policiais, menos para essas autoridades políticas e menos para esses assassinos, ladrões, pedófilos, neonazistas, estelionatários, bruxos, necromantes, gente do caráter mais baixo, sujo e imundo de todo o universo. Menos para eles. Tá bom? É esse o recado que eu gostaria de dar. Novas informações a respeito do caso. Tem um link no Google Drive, eu joguei um monte de provas lá a respeito da Polícia Federal, a respeito de prova de forja, da forja aí dessas últimas provas aí em relação à questão da terra. Eu tenho provas aqui para jogar, vou provar que estão tentando fazer isso, colocando pessoas da UFNT, enfim, para pagarem aí a mesma mensalidade que dá o direito aí, enfim, a posse de uma terra aí na região da Chapada dos Veadeiros. Enfim, vai ficar provado que o que estão fazendo comigo é um verdadeiro terrorismo. O próximo vídeo que eu vou gravar
ainda não tenho certeza se eu vou fazer em forma de live, mas eu vou fazer como vítima uma análise do perfil mental e psicológico dos principais acusados e dos seus braços direitos. Enfim, uma verdadeira exposição para que as pessoas fiquem atentas, fiquem alertas e para que elas não sejam aí os próximos alvos, as próximas vítimas aí dessas pessoas, né? Enfim, e que se desconfiarem de alguma coisa, se não se sentirem seguras o suficiente para ir até uma autoridade policial, porque estão sendo todas pagas e ordenadas para que não façam nada a respeito, por favor, exponham no YouTube, enfim, em algum canal, em alguma mídia, rede social, enfim, e digam se vocês estão sendo vítimas também, assim como eu, ou não, dessas pessoas. Se vocês desconfiam de algo, então, porque eu vou, além do trabalho investigativo que eu estou fazendo, eu vou aqui fazer de tudo um possível para que outras pessoas não venham aí ser vítima dessas pessoas, enfim, passar pelo menos o que eu aprendi, o que eu tive de conhecimento em relação a elas, para que, se vocês aí pelo menos desconfiarem, terem aí como fazer algo a respeito, pelo menos tentar fazer uma denúncia, se não pelo modo formal direto, mas pelo modo indireto, denunciar também essas pessoas. É isso que eu tenho para falar. O título desse vídeo foi nomeado da seguinte forma: novas informações a respeito do meu caso. Aguardem mais provas que vão ser jogadas no Google Drive em relação a algumas coisas que eu falei aqui. E tenham todos uma ótima tarde. Aguardem aí os próximos vídeos, os que serão repostados, que foram derrubados aí a pedido desses canalhas, desses parasitas de merda aí de Brasília, né? E a live, eu não sei se eu tenho certeza não tenho certeza ainda se eu vou fazer em forma de live, mas de qualquer modo eu vou fazer esse vídeo, que vai ser uma verdadeira análise do perfil mental, né, e psicológico dos principais acusados. Esse foi mais um vídeo do canal Arquivo Morto Brasil. Tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigada pela atenção.